Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós iremos falar sobre a norma reguladora número 1, as suas mudanças e o que impacta e o que muda isso na vida do empresário e dentro das empresas. E para falar sobre isso, eu trouxe a professora Natasha, advogada, Natasha Stort, é advogada trabalhista, tem bastante, dá treinamentos, é professora, e ela veio aqui para explicar para nós, para colocar de uma maneira de uma maneira que nós consigamos entender melhor o que é essa mudança, tá bom? Vamos lá? Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Henrique. Eu estou feliz, honrada, muito mesmo com essa oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim esse momento. E vamos falar sobre as mudanças da NR1. Colou, professor. Muito obrigado. A honra é minha também. E aí, professor, vamos começar com... Vamos fazer de conta que ninguém sabe o que é. Perfeito. Afinal de contas, o que é a NR1? Bem, a NR1 significa Norma Regulamentadora 1. Ela é uma norma vigente no país já há décadas que trata, professor Henrique, de questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Sim. Então, ela é considerada a norma mais importante ou uma das mais importantes quando a gente fala em prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. Então, essa norma existe há décadas. Porém, houve uma atualização, uma mudança recente que aconteceu no final do ano passado, com a previsão de vigência a partir do mês de maio agora de 2025. Certo, então está entrando agora. Nós estamos gravando agora no início do mês de abril, e agora é o mês que vem, já daqui 30 dias. Exatamente. Então, essas mudanças, o texto dessas mudanças já estão disponíveis nos meios de comunicação, a gente tem facilidade já de saber o que vai mudar, porém Sim. ainda não está vigente. A vigência, a data prevista é para o dia 26 de maio. Perfeito. Isso se por acaso não houver um adiamento. Eventualmente, o governo federal pode fazer adiamentos quando ele acha importante, necessário para uma maior adaptação, um tempo maior de adaptação da sociedade. Sim. Mas, a princípio, então, daqui a alguns dias a gente já vai ter essas mudanças vigentes. E por isso, uma importância muito grande de falar a respeito. Eu estou percebendo, a senhora coloca aqui que já existe há décadas e que a NR1... Então, você pensa que é a primeira de todas. Então, quando você falou, que dá a base, que talvez mostre os princípios da ideia dos cuidados dentro da saúde, do trabalho. Mas o que mudou tanto? Já existe há muito tempo, as empresas já conhecem, então, a NR1. E o que houve de mudança que trouxe isso de volta com uma força tão grande? Pois bem, professor Henrique, essas mudanças que vão ter vigência a partir do mês que vem, elas trazem um novo risco, que é o risco psicossocial. Até maio desse ano, as empresas já eram obrigadas, todas as empresas, a fazer o Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente chama de PGR. Nesse documento, Programa de Gerenciamento de Riscos, as empresas já eram obrigadas a avaliar riscos, por exemplo, para fins de uma eventual insalubridade. Então, já tinha que ser avaliado o risco físico, risco com agentes químicos ou com agentes biológicos. Já tinha que avaliar as condições de trabalho, por exemplo, ergonômicas. Se cada setor, se cada função estava adequado ergonomicamente ou em relação à postura. Então, todas essas normas relacionadas ao ambiente já estavam vigentes. A mudança veio trazendo um novo risco, que é o risco psicossocial. E o que seria esse risco psicossocial, professora? O risco psicossocial é uma necessidade de avaliação dos riscos à saúde mental dos trabalhadores. Saúde mental. Isso. Então, estamos falando de uma preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. Sim. Da necessidade de que os empregadores das empresas, e aqui a gente fala de empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento, de qualquer porte. Entendi. Uma mudança... Ela é impactante. Porque antigamente tinha um papo da CIPA, tinha um número mínimo para você poder ter a CIPA, você tinha que ter um número mínimo de funcionários, e agora... Isso mesmo. Agora, essas normas, nós estamos falando, essas mudanças, elas são para qualquer empresário. Qualquer empresa, bacana. Independente do número
de empregados ou do setor, do segmento, da atividade que é Sim. desenvolvida, existe a obrigação de fazer o PGR, que é esse Programa de Gerenciamento de Riscos, e agora também, dentro do PGR, fazer a análise a respeito da saúde mental, que é o risco psicossocial. Então, só um minuto. Então, eu tenho 2 funcionários, 2 colaboradores, eu vou ter que fazer. Sim. Seguindo o rigor da lei, sim, é obrigatório Sim. ter. Perfeito. Na verdade, tudo isso a gente fala de impactos muito importantes, inclusive quando a gente analisa os números de benefícios concedidos pelo INSS em decorrência de problemas psíquicos, problemas Sim, mentais. sim. Muitos devem ter acompanhado já notícias nos canais de comunicação a respeito do aumento muito grande que houve, especialmente no último ano, em 2024, dos benefícios do auxílio-doença em razão de doenças mentais. Eu vi um número, professora, de 400 mil pessoas, 400 mil colaboradores afastados por problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. É muita gente. É muita gente. Então, esse número, claro, já vem crescendo nos últimos anos, mas em 2024 atingiu esse patamar que, obviamente, trouxe uma preocupação do governo federal. Sim. Ele tem ali uma quantidade enorme de pessoas doentes que necessitam do afastamento do trabalho e o governo federal fica obrigado a fazer o quê? Conceder o auxílio-doença por aquele período. Sim. É um direito do trabalhador, ele está doente. Exatamente. Mas aí, qual é o pensamento? Na verdade, a ideia que trouxe, professor Henrique, por trás dessa mudança é trazer um pouco de responsabilidade para os empresários e empregadores no Brasil para prestar atenção na saúde mental dentro dos ambientes de trabalho. Entendi. Então, é como se o governo federal estivesse falando assim, empresários, você precisa agora prestar atenção na saúde mental dos seus empregados. Agora é uma obrigação, não é mais uma opção. Sim, eu acho que isso até vem de um caminho que já vem... Eu lembro, eu comecei a estudar comportamento, né, no final da década de 80, comportamento no trabalho. E era uma coisa já discutida, mas era uma coisa meio atrás da cortina. Você falava de doença mental, não pegava bem, tinha uma certa resistência. Aí chega a década de 90, você vê a coisa aumentando, você vê a questão da sustentabilidade, a sustentabilidade ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, né? Então você vê esse lado do tripé da sustentabilidade. Sim. Aí você vê, algum tempo atrás, a própria CIPA aumentando o seu A, né? Que agora é CIPA mais A, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E agora, né, nós vemos a ANR mudando. Então é uma evolução, já é algo que vem sendo discutido. Sim. Com certeza, professor Henrique. Você traçou com perfeição. Esse assunto hoje está chamando a atenção porque nós temos uma norma que vai ser obrigatória, mas já é uma preocupação do governo federal há muito tempo, com certeza. Certo. Também um reflexo da era, do momento que nós vivemos. A sociedade como um todo, a gente vive problemas decorrentes do uso excessivo de redes sociais, muita tela, tudo isso tem muitos estudos mostrando, né, os efeitos nefastos mesmo para toda a sociedade. Aí o grande ponto é, agora, independente do tamanho da sua empresa ou do que você desenvolve, ainda que você não tenha uma CIPA, você é obrigado a prestar atenção e avaliar, identificar os riscos e gerenciar esses riscos. Porque é isso que essa mudança, essa nova mudança está trazendo. Ela fala assim, a empresa, qualquer empresa, é obrigada a identificar os riscos à saúde mental, mas não só identificar, tem que gerenciar. Tem que criar condutas, procedimentos para evitar, para melhorar, para não permitir. Ou seja, a palavra prevenção... Força total. Tem que ser adotada. Com força. Total. A ideia é trazer uma maior responsabilidade, um dever dos empresários e de todos que trabalham nos mais variados setores da empresa. Sim. Porque aqui a gente envolve quem trabalha no departamento pessoal de uma empresa, quem trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa, quem trabalha com gestão, extremamente importante, lideranças, e até quem trabalha com segurança do trabalho. Jurídico, também, advogados da área trabalhista precisam estar atentos a isso. Porque a empresa precisa mapear
onde ela tem riscos à saúde mental Sim, e criar protocolos, condutas, posturas para melhorar e evitar, prevenir afastamentos entendi. previdenciários. Entendi. Porque até esses dias eu estava numa discussão falando que nós não queremos um empregado não doente, nós queremos um empregado sadio. Com certeza. Né? Não é, não quero provocar a doença nele. Sim. Não, eu quero que ele seja sadio. Com certeza. Além da questão do afastamento pelo INSS, isso tem um custo para o governo federal, obviamente, mas ele tem efeitos negativos para todos. Para o trabalhador isso é terrível, para a empresa isso é ruim também. Muito ruim para a empresa. Porque as pessoas se afastam, ela precisa readaptar, mudar o setor de trabalho, fazer mudanças. Às vezes tem que fazer novas contratações temporárias. Sim. O empregado afastado nunca é bom. Nunca para ninguém. Porque é ruim para o empregado que se está afastado pela doença, Sim. é ruim para a organização porque fica desfalcado, e aí mesmo quando você colocou para eu poder fazer diferente, a empresa tem que gastar mais, ela tem que buscar de outra forma. Aí é o empregado voltando. Sim. Entendeu? Então, depois de uma licença, gera muito transtorno. Muitos impactos. Às vezes o trabalhador fica meses afastado, quando ele volta já tem uma pessoa contratada no lugar dele, e aí fica difícil a readaptação, o empregador tem que optar às vezes por uma rescisão. Sim. Né? Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então, a ideia é investir em gestão deste novo risco, que é o risco à saúde mental. Perfeito. E como fazer isso, professor Henrique? Então, Boa pergunta. Como fazer isso? Como? Tem que começar a refletir agora. Não adianta refletir lá na frente. Daqui 1 ano, daqui 6 meses. Agora já começa essa necessidade de reflexão. Então, como investir? Não necessariamente o empregador vai ter que fazer um gasto financeiro, ter despesas muito altas com isso. Não vejo dessa forma. Não vejo que essa mudança vai trazer uma responsabilidade de valor a ser gasto, mas de postura, de conduta, de se preocupar, de olhar e avaliar esses riscos. Ou seja, é uma mudança de paradigma que nós estamos tendo. De comportamento. Eu sempre comento que a questão do assédio, quem pratica assédio não é a organização, são as pessoas da organização. Né? Quem provoca isso. E muitos, eu percebo isso, muitos eles não têm essa ideia, eles não têm esse conhecimento, essa forma de entender que o problema não está na empresa, o problema estão nas pessoas dentro dessa empresa. E que essa mudança de paradigma vai trazer um impacto comportamental. Exatamente. Eu não vejo como um impacto em termos de gasto, mas sim um impacto em relação a comportamento. Entendi. Então, algumas pessoas têm me questionado, eu vejo nas redes sociais, de uma maneira geral, falando, mas o empregador vai ser obrigado a contratar um psicólogo. Não. A ANR não obriga isso, por enquanto não existe essa obrigação. O que é obrigatório é alguém da empresa, pode ser o proprietário, pode ser o departamento pessoal, se ele tiver, pode ser um gerente. Sim. Ele tem que olhar cada setor, e isso tem que ser setorizado, e observar, naquele setor, que riscos aquela equipe tem em relação à sua saúde mental. Então, vamos imaginar o setor comercial de uma empresa. Certo. Pode ser que ele tenha um risco diferente do setor de produção. Sem dúvida nenhuma. Então, a cada setor, alguém de dentro dessa estrutura vai ter que observar, documentar isso, dentro do PGR, dentro do programa, e pensar em alternativas, que podem ser treinamentos, por exemplo. Sim, mas pode ser qualquer um? Qualquer pessoa pode fazer. Eu estava lendo a NR e parece que agora você tem que apontar um responsável. Sim. Antigamente você colocava com a galera do SESMET, da própria CIPA. Não, agora parece que você tem que indicar um responsável. Além de indicar que essa comissão interna que vai cuidar disso, uma das mudanças da NR, ela fala o seguinte, tem que envolver os colaboradores nisso. Que legal, aumentar a participação dos colaboradores. Exatamente, está expresso no texto. Então, na NR 17... quando falou, por exemplo, da questão da CIPA, né? CIPA A mais A, ela falou
a norma fala em ouvir os colaboradores e ter, de uma certa forma, o que eles têm a dizer. Agora, não é só escutar o que eles têm a dizer. Eles têm que escutar e eles têm que participar. Tem que ter trabalhadores dentro dessa comissão que vai avaliar os riscos. Olha só que interessante. Que legal. Então, trazer, o empregador vai ter que ter essa preocupação de trazer alguém. Fala assim, você tem que me ajudar a mapear esses riscos. Sim. E pensar em posturas. O que nós podemos fazer? Perfeito. E essas posturas, professor Henrique, elas podem ser desde treinamentos com maior frequência, por exemplo, ou treinamentos voltados a orientar as pessoas a respeito de condutas que são negativas. Sim. Sabe uma coisa, professora? Eu sempre dei muito treinamento e sempre recebi muito treinamento na minha vida profissional. Trabalhei em grandes empresas e uma coisa que eu percebi é que a maioria dos treinamentos era treinamento pro forma. Sim. A empresa dava o treinamento por dar o treinamento, sem o compromisso, o comprometimento da mudança do paradigma, da mudança do comportamento. Agora... Sim. Se não fizer... Não adianta. Não adianta. Se não buscar a mudança por meio de treinamento, na rotina, por no meio dia a dia. Da conscientização dos colaboradores, principalmente de lideranças, não vai adiantar nada. Exatamente. Não adianta dar um treinamento, colocar num papel, documentar, mas no dia a dia aquilo é letra morta. Sim. Vai continuar tendo afastamento pelo INSS, vai continuar tendo as ações trabalhistas falando de assédio moral. Sim, que aumentam cada vez mais. Que aumentam cada vez mais. Então, o número de ações trabalhistas falando em assédio moral e até assédio sexual é muito grande. Tem aumentado, está entre os assuntos mais pleiteados. Isso, o Conselho Nacional de Justiça tem um mapeamento. Está entre os pedidos mais formulados nas ações trabalhistas do país. Então, veja... Quando o empregador presta atenção dentro dos setores da sua empresa e adota essas posturas, ele está evitando problemas muito maiores e que podem custar muito mais caro para ele, não é? Sim. Então, não pode ser disseminada uma informação de que essas mudanças da NR, vai ser um custo a mais para o empregador, vou ter que gastar mais. Não é bem assim. Ele vai gastar tempo, energia... e exigir mudança de paradigmas, de comportamentos, mas o que ele vai ter de benefício é algo assim... Porque o investimento para a mudança disso não é máquina, é treinamento. Sim. E treinamento, lógico que tem o seu custo, lógico que tem o seu valor de investimento, porém, perto de uma mudança tão radical, não radical, mas tão importante dessa, o custo de adaptação é pequeno, o valor de adaptação é pequeno. Com certeza. Não, se você pensar, professor Henrique, Sim. O que uma empresa gasta com um treinamento, ou vários treinamentos ao longo do ano, certo. E o que ela pode gastar com ações trabalhistas, e até esses problemas quando o trabalhador se afasta, a contratação de um novo, e daí volta, tem que demitir, acerto rescisório, o gasto com a ausência de investimento em prevenção é muito maior. Muito maior. As ações trabalhistas que falam sobre doença do trabalho, assédio e etc., elas podem ter valores vultuosos, valores expressivos. Sim. Uma ação pode levar 5 anos de investimento em treinamento. Sim, porque o empregador nessa situação, ele tem que contratar um advogado para fazer todo o acompanhamento dessa ação, que pode durar 3, 4, 5 anos. Então, além de gastar com o advogado, ele vai gastar para fazer um recurso se ele quiser. E fora o desgaste... E a condenação em si. E fora tudo isso, eu sempre comento, professora, que uma ação trabalhista, o problema não é o valor da ação, não é o advogado, é o desgaste organizacional que se provoca. Sim, por quê? Uma ação vai 5 anos, se não um pouquinho mais, um pouquinho menos, questão de ter testemunha. Exatamente. É todo um movimento muito negativo para a organização. Fora o dinheiro, e eu não estou falando de dinheiro, né? Sim, exatamente. É uma energia que, ao invés do empregador gastar a sua energia pensando em prevenção, ele acaba gastando em remediar aquele problema que já existe. E é terrível, porque daí você tem que deslocar, às vezes, 2, 3 testemunhas, você tira ela do trabalho para levar até a Justiça do Trabalho, para passar por uma audiência. O mal-estar da testemunha, quem já foi testemunha sabe como disso. Como é algo desagradável. Exatamente. Né? Não é um momento
legal na sua vida, né? Com certeza. E, professora, e para esse pessoal que fala assim, ah, mas assédio é... Ah, é conversinha, assédio é o cara que é fraco, ah, o cara que é muito enjoado. Tem pessoas que ainda insistem nessa visão, professor, que é uma visão equivocada e até preconceituosa, Sim, na minha concepção. A gente não pode achar que as pessoas reagem da mesma maneira que nós às mais variadas situações. sim. E eu já venho tentando mostrar isso quando eu tenho oportunidade de falar a respeito do assédio. Às vezes, um líder de setor, por exemplo, ele chama a sua equipe por apelidos. Apelidos com um fundo de Brincadeirinha, graça, brincadeirinha, cômico. Então, é. ai, olha o carequinha, ó o bola 7, ó o barrigudinho, bicudinho, é. isso. E esse apelidinho, ele pode estar achando que é algo positivo, que ele está alegrando o setor, a equipe. Sim, Mas pode ser terrível para quem está certo. recebendo aquilo. Perfeito. Pode estar gerando um mal-estar, um adoecimento, um descontentamento com o trabalho. Perfeito. Então, às vezes, em pequenos atos do dia a dia, começa a nascer um sentimento negativo e, com o passar do tempo, aquilo vai aumentando, 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 Sim. a ponto que há um adoecimento do trabalhador. Sim, Quem perde com isso? Todos, inclusive a empresa. sem dúvida nenhuma. Sem Não é? dúvida Quando nós nenhuma. falamos agora há pouco. E aí você colocou uma coisa bem bacana. Ah, o líder, ele acha que está fazendo a coisa Descontraído. certa, né? Ah, estou descontraindo, meu grupo. Ele acha. E aí o que eu percebo, professor, é que no mundo da gestão tem muito achismo. Né? Tem uma frase que nós brincamos, né? De advogado, médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E eu acho que esse é um problema. Entendeu? Porque advogado é advogado, médico é médico, administrador é administrador, RH é RH, produção é produção. E todo mundo acha que sabe alguma coisa, porque leu, porque ouviu. Google. O Google, porque... Tudo rápido ali no Google, você faz uma busca e acha que aquilo está te dando todo o amparo, né? Exatamente. Então não pode achar, né? Com certeza. Por isso a necessidade do treinamento. De investir em todas essas posturas que nós estamos falando. Entendi. O Google, claro, é uma ferramenta maravilhosa em vários aspectos, porém ele dá essa falsa sensação de que você domina aquele assunto, porque você entra ali e joga e ele te dá um resumo. Eu já peguei, eu não sei nem falar o número, dezenas de vezes com informação incompleta, informação imparcial, informação errada, que pode induzir aquele leitor a algo e aí ele se fortalece naquela postura. Ah, porque eu li, porque eu li no Google fulano... e eu acho que está certo. Horrível, errado. Então, é o lado negativo do acesso hoje que a gente tem muito fácil às informações nas redes aí, né, na internet. Sim. Agora, voltando à questão das mudanças que têm que ser colocadas em prática com a NR1 a partir do mês que vem. Nós precisamos pensar. Necessariamente, o empregador vai ter que fazer um aporte ou ele tem que fazer uma previsão de gastos. Não vejo dessa forma. Ele tem que, primeiro, mapear, então, por setores, onde ele vê risco, inclusive sobrecarga de trabalho, por exemplo, na produção. Então, é um setor que acontece de ter extrapolamento de jornada, talvez seja o caso, então, de incluir no mapeamento daquele setor a sobrecarga de trabalho. Sim. O que ele pode fazer em relação a essa sobrecarga de trabalho? Às vezes, buscar uma orientação para adequar a jornada, mudar horários, fazer compensação, banco de horas, enfim, existem algumas ferramentas. Sempre seguindo as regras, né, professor? Com certeza. Porque também tem uma galera que faz banco de horas aí que... Não adianta. Parece um financiamento de horas, não, em banco. Não, banco de horas, no máximo 2 horas extras por dia. Não dá para você jogar lá o trabalhador para ficar 20 horas, 15 horas trabalhando, imagina. Sem dúvida. Então, tem condutas que ele pode devagar tomando, ele pode fazer um planejamento, por exemplo, agora eu vou dar treinamentos. Semestre que vem eu vou investir, por exemplo, no acompanhamento com uma psicóloga, se o empregador quiser. Sim. Ele pode fazer um planejamento de forma que seja suave, que ele consiga arcar de uma maneira que não impacte, mas que vai ser extremamente positivo a médio e longo prazo. Quando a senhora falou sobre contratar, me parece também que que o empregador ele vai ter que aplicar instrumentos de avaliação de saúde mental. Sim.
Por isso que muitos têm falado, vai ser necessária a contratação de um psicólogo? O que nós estamos avaliando? Por enquanto, inclusive, as mudanças da NR, elas não são muito longas. Não sei se o professor chegou a observar isso. Algumas, o texto não é tão longo, ele não deu muitos detalhes. As pessoas estão se direcionando no seguinte sentido: não precisa obrigatoriamente ter uma avaliação com uma psicóloga ou com uma psiquiatra. Sim. Mas precisa ser feita essa avaliação por alguém que pare e observe tudo isso. Sim. Ele pode, como uma alternativa, contratar uma psicóloga para fazer avaliação e para dar suporte naqueles setores, por exemplo, que ele identifica que tem mais risco. Ok. Então, ele identificou que tal setor e tal, ou para a empresa toda que seja, existe o risco à saúde mental? Bom, uma boa conduta seria contratar uma psicóloga que dê suporte em X horas. Lembrando, professor, por exemplo. Quando você for contratar um profissional, você que está nos ouvindo e for contratar um profissional, veja quem é esse profissional. Com certeza. Veja quem é esse profissional. Hoje, estamos com um número muito grande de profissionais que se dizem profissionais, que têm muito pouca formação. Ou seja, eles não sabem fazer. E aí você vai contratar, por mais barato que seja, qualquer investimento errado é um custo que você não precisa. Sim. Então, veja o histórico desse profissional, veja há quanto tempo ele atua na área, quais foram os cursos que ele fez, porque para tratar disso não é não é 2 cursos, você tem que ter bastante competência para entregar algo correto. Então, perceba. Qual é o profissional que você vai, ou empresa que você vai contratar para cuidar isso dentro da sua organização. Qualquer um não serve para isso, não é, professora? Com certeza. Até para que realmente surta efeitos. Para que não seja só papel. Sim. Para que não seja letra morta. Sim. Então não adianta também contratar alguém que não sabe o que está falando, vai ali, fica meia hora e que não vê resolve. No Google, aí não resolve, aí não adianta. É. Aí ele vai continuar tendo ação trabalhista falando de assédio, pessoas doentes, afastamentos, e os problemas se perpetuam. Sim. Então, a ideia é conscientizar as empresas para que elas prestem atenção na saúde mental dos trabalhadores e que elas insiram isso de forma documentada no PGR e no dia a dia, na rotina, realmente apliquem aquelas orientações, aquelas ideias, aquelas sugestões que os profissionais derem. Então, se você traz um profissional para fazer um treinamento dentro da sua empresa e ele te dá ali um leque de posturas, de sugestões, tem que colocar isso em prática. Sim. Senão não adianta nada. Sim. Então, realmente, se abrir para essas mudanças, vendo o aspecto positivo, porque investir em prevenção é muito mais barato, quando a gente fala em valores mesmo, e em termos de desgaste emocional, mental, que nós falamos que é terrível essa questão de ter que levar audiência, e a pessoa se afasta, ela volta, não tem o local dela de trabalho, aí tem que remanejar e vai para um outro setor, e isso traz um desgaste para a organização. Enorme, professora. A ideia, tem um conceito que eu gosto muito na administração, professora, que diz que uma organização é um grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e somam esforços para alcançá-los. E eu fico, apesar de ser simples esse conceito, eu acho ele muito rico, porque ele fala que uma organização é feita por pessoas. Sim. Né? Pessoas sadias, você tem um resultado. Pessoas doentes, você tem outro resultado. Exatamente. Né? E uma coisa que sempre me incomoda, eu que trabalho muito com comportamento, professor, é que parece que o certo é sofrer no emprego. Né? Também não ajuda, né? A palavra trabalho. Normalizou isso como se o trabalho fosse um sofrimento. E não pode ser isso. Não, tem que ser prazeroso. Talvez com essa mudança, com a ideia da saúde mental sendo colocada de uma forma mais evidente, talvez comece a se ter uma nova perspectiva sobre saúde mental, e esse caso de prevenção que a senhora tanto pontuou e é tão importante que se torne uma cultura. Sim. Né?
se torne um hábito e desse hábito se faça valores ali e que a organização como um todo funcione de uma forma mais plena, que os seus colaboradores também se reconheçam esse esforço, né? Que reconheçam esse esforço e deem valor para a organização que promove essa preocupação com a saúde mental. E, como você falou, é bom para todo mundo. É bom para o trabalhador que não fica doente, porque quando ele fica doente, vem a família. Né? É o trabalhador que não fica doente, é a empresa que não tem o seu colaborador afastado, é o Estado não tendo que colocar dinheiro, dinheiro justo, não está errado, é um dinheiro justo para tratamento, para recuperação desse colaborador. É sensacional, então, professora? É sensacional. Eu fico apaixonada quando eu penso nisso, vislumbrando daqui 10 anos. Será que daqui 10 anos a gente vai sentar para conversar e vai falar, nossa, que bom que funcionou. Essa discussão na sociedade houve lá em 2025 e hoje, daqui 10 anos, nós temos um número muito menor de trabalhadores doentes, pessoas doentes, afastadas, valores menores em condenação trabalhista, um número menor de ações trabalhistas. Vai ser incrível, não é, professor? Se daqui 10 anos a gente conseguir olhar para trás. E a organização equilibrada. Equilibrada, saudável. A gente tem dados, comprovação com dados estatísticos, não é uma invenção, que a empresa que investe nisso, nessa gestão das pessoas, ela tem, além de não ter gastos com ações trabalhistas ou gastos muito pequenos com ações trabalhistas, ela tem um retorno imediato na produtividade. Olha. É inegável, isso tem comprovação. Então, se você tem uma equipe que é feliz no trabalho, que é saudável, que gosta de estar ali, que é engajada, que ela se compromete, meu Deus, a empresa ela prospera com uma velocidade muito maior do que aquele outro que tem um doente, o outro doente, um reclamando, e aquele ambiente hostil, com ambiente posturas hostis dos líderes, dos gerentes, dos chefes, às vezes dos próprios donos. É lógico que a produtividade vai ser afetada aqui nesse modelo. Sem dúvida. Então, às vezes, um empresário fala, nossa, mas minha empresa está travada e não vai, eu não estou conseguindo melhorar, não consigo aumentar meu faturamento, minha equipe não engaja. Mas espera um pouco. Será que está saudável o teu ambiente? Será que não tem condutas que podem ser mudadas, não é, professor Henrique? Sem dúvida. Eu acho que muito. Uma das funções da liderança, professora Natasha, é a divulgação da cultura, da organização, dos valores da organização. Então, ele é um pulverizador, né? O líder é um pulverizador da consciência da cultura empresarial. E o que eu percebo é que tem muito líder despreparado. Com certeza. Muito. Até, às vezes, eu vejo em algumas organizações qual foi o critério que eles utilizaram para colocar alguém na liderança, porque você vê que não teria condições para estar ali. Não teria mínima condição para ser um líder. E isso também eu acredito que vai impactar, porque esse líder ele vai ter que ter essa leitura do comportamento, até mais do que da técnica. Sim, com certeza absoluta. Ele pode ter domínio técnico daquele setor que ele lidera, daquelas pessoas que ele lidera, mas ele, para realmente ser um bom líder e cumprir a legislação, ele precisa estar consciente de todo esse cenário que nós estamos falando e do papel dele extremamente importante. Então, outro... Desculpe. Mas o que eu penso aqui, professor? A partir do momento que a empresa não também traz essa consciência, porque a gente vê muitas empresas tendo dificuldade de mão de obra. Então, às vezes ela coloca alguém como líder que realmente não tinha um preparo para ser líder. Porque ela não encontra pessoas mais capacitadas. Perfeito. Aí está muito comum isso. Isso acontece. A falta de competência aí está geral no mercado. Isso acontece. Mas aí o que o empresário deveria fazer? Bom, você não tem tudo que eu preciso, mas eu preciso que você seja líder, ok, você vem aqui, você vai ser meu líder desse setor, mas eu vou te treinar, eu vou te capacitar, eu vou te deixar apto para exercer isso. E aí eu vejo falha. Entendi. Porque muitos empresários não percebem, então eles colocam na liderança alguém que não tem essa capacidade,
justamente na parte de contato humano, gestão, É o cara na que vai fala, liderar, no né? comportamento. Às vezes ele entende tudo do procedimento. Ele Sim. pode ser excelente no procedimento que tem que ser executado no setor, Sim. mas ele não consegue conversar com as pessoas. É. Sabe uma coisa que aconteceu comigo, professor? Eu fui coordenador de curso durante muito tempo. Eu sou um cara alto, com voz alta e voz grossa. Uhum. E aí, eu não sou nervoso, eu sou de boa. E aí os alunos chegavam para mim para conversar, alguns professores às vezes, e eles olhavam para mim e falavam assim, professor, não precisa ficar nervoso. E eu olhava aquilo e falava, mas eu não estou nervoso. Aí falavam de novo. Aí quando um fala, tudo bem. Quando dois falam, pode ser coincidência. Agora, quando três falam, para e analisa, porque está acontecendo alguma coisa. E aí eu parei para me medir, que eu acho que um líder tem que fazer isso sempre, tem que se medir. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu percebi que eu sou grandão, eu tenho a voz grave e falo alto. E essa postura minha, não porque eu estava bravo, mas era uma postura minha, eu parecia bravo. Uhum. E no momento que eu pareço, Sim. eu estou. Sim. Né? Não adianta eu ficar, eu só pareço bravo. Não. No momento as pessoas recebiam assim a tua mensagem, então, a tua fala. eu era. E aí eu tenho dois caminhos. O caminho do tonto, do incompetente, o caminho do irresponsável, que é falar assim, eu sou assim, eles têm que me aceitar. Uhum. E tem o caminho, que é o correto, de eu me adequar. Sim. E entender que naquele momento não é minha casa, não são meus amigos, é o meu ambiente de trabalho e eu tenho que demonstrar a minha calma. E então o que eu fiz? Eu abaixei meu tom de voz, eu falava menos grave. Para quê? Para me adequar. E aí tudo começou a dar certo. Mas o que eu falo é do comprometimento. Ou uma mudança. É o comprometimento com a mudança. Líderes, você que está nos ouvindo, você tem que mudar a sua postura para mudar a postura do seu colaborador. Sim. Com certeza. Entendeu? O seu colaborador, ele é fruto da forma que você faz a gestão, da forma que você o trata. E o tratar bem não é pegar no colo. Né? Que eu sempre ser brinquei, permissivo, aceitar tudo. Não é isso. É deixar claro as tarefas, deixar claros os desafios. Muito importante, que a senhora comentou sobre agora a participação mais efetiva dos trabalhadores. E eu lembrei uma coisa agora, professor, que a gente já está terminando, o poder de recusa. Né? Que agora saiu. Que antes, o que é o poder de recusa? O empregado, ele está fazendo uma tarefa, ele vê que aquele ambiente está em risco, ou que aquele maquinário está em risco. Então, ele pode se recusar a continuar fazendo o trabalho. E agora, com a NR, deu uma apimentada nisso. Né? O empregado que ele tiver na situação que ele está em risco, ele tem que avisar o superior imediato dele, e ele só pode voltar à execução do trabalho depois das medidas adotadas para retirar aquele perigo do trabalho. E vem uma coisa nova também, que agora, mesmo o cara recusando, a empresa não pode colocar medidas injustas em cima dele. Tipo uma penalização. Uma penalidade, uma advertência, uma suspensão. Isso é mostrar que a lei quer uma atuação um pouco mais positiva, mais presente dos trabalhadores, para que eles tenham mais consciência do que é errado e do que é certo, do que ele deve e do que ele não deve fazer. Então, está dando um pouco mais, né, de autonomia, vamos dizer assim. Claro, submetendo esse diálogo ao seu chefe para ter a validação disso. Agora, se o trabalhador ele tem essa consciência, mas ele busca o seu chefe, seu superior direto, e esse superior não está bem treinado, consciente e preparado, essa cadeia, essa dinâmica que foi pensada pela lei não vai se concretizar. Porque para na liderança. Exatamente. Entendeu? A liderança não permite a evolução. Exatamente. Então, a intenção da lei é que seja algo engajado de forma que o trabalhador tenha um pouco mais de autonomia
Ele precisa da validação com o seu chefe, e esse chefe ele tem que estar preparado para Sim. lidar com essas situações. Perfeito. Então, a gente volta a falar da necessidade. É muito importante que as empresas façam treinamentos, ensinem, preparem todos os cargos de A liderança. própria empresa tem que ser treinada, né? Com certeza, Perfeito. com certeza. E aí volta a dizer, preciso fazer um investimento gigantesco. É isso então, o governo federal quer fazer com que as empresas gastem mais, já existe uma preocupação com as despesas, a gente sabe, todo empresário Sim, lógico, passa por isso. Lógico. Temos E toda mudança traz medo também? também. Não, voltamos a falar, não é dessa forma. Pode ser feito um planejamento ao longo do ano, Sim. com investimentos Pontuais. conforme ele identificar mais risco aqui ou acolá. Sim. Ou nunca fiz um treinamento para os meus líderes, meus gerentes. Nunca. Meu Deus. É algo importante para ser feito Sim, agora. Faça sim. isso agora. Depois você pode investir em outras posturas. Então, nada de desespero, mas também não ficar inerte. Exatamente. Né? Comece Perfeito. a pensar sobre isso. Esse é o alerta que nós precisamos fazer, né, professor Henrique? Perfeito. Por atuarmos de maneiras diferentes, Sim. mas atuarmos em contato com esse universo, todos que trabalham com isso, Sim. nós temos um dever de divulgar a informação de uma maneira que seja maneira clara, correta. Que seja clara, que dê caminhos, professor. Isso. Um dos motivos desse podcast aqui é dar caminhos. Perfeito. Né? Eu sempre, eu tenho um problema, aí você vai atrás da solução, é tudo muito truncado, tudo muito difícil de explicar, e aqui a ideia desse podcast é isso. Perfeito. Né? Eu espero que você que esteja nos vendo também ache isso, que aqui nós queremos explicar para você tomar sua decisão, para você decidir o teu caminho, para você poder entender. E não, eu ouvi do fulano, eu vi na televisão, o advogado falou. Não, é para você saber. E principalmente você, empresário, que é responsável por tudo isso daí. Sim. Mas como a doutora colocou, nós temos que ver essa nova mudança da R1, essa mudança de paradigma como algo extremamente positivo, onde hoje o que falamos de 400 mil pessoas licenciadas o ano passado, 2024, por doença mental relacionada ao trabalho. Isso é um absurdo. E também nós vemos muitos casos de assédio acontecendo em Caixa Econômica Federal, Sim. Petrobras, isso tudo eu estou falando porque é notícia. Sim. Né? E são empresas que você Sim. fala, é impossível uma Petrobras permitir isso. E estão permitindo. Mas agora veio e tudo vai ficar claro, né? Esperamos Sim. que fique claro. Você, profissional da área, procure profissionais, como eu disse, profissionais capacitados, qualquer um não serve, leia a respeito, se informe, que eu tenho certeza que toda essa mudança, num primeiro momento, vai te incomodar, porque tudo que muda incomoda, tudo que muda me dá medo, tudo que muda faz eu ter que me mexer. Mas se mexer é muito bom, principalmente quando nós estamos em busca de um ambiente de trabalho mais justo, com mais responsabilidade, com a ideia da sustentabilidade, liga completamente isso. Então, fica aqui. Professora, a senhora queria falar mais alguma coisa a respeito? Professor, não, é isso mesmo. Como é que eu encontro a senhora, professora, se o nosso... Sim. As minhas redes sociais, temos duas, a do escritório e a minha pessoal, Sim. que é @audiência.trabalhista, e do escritório, que é @stort.advocacia, no Facebook e no Instagram. Perfeito, professora. E eu estou sabendo que a professora tem um curso sobre audiência que é sensacional, de audiência trabalhista. Procurem a professora. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com você. Sim. Espero que nós tenhamos levado a você informações legais, e qualquer dúvida, estamos à disposição aí, @professor Henrique Gâmbaro, e pelo pessoal aqui do podcast da Tarobá. Muito obrigado e até uma próxima vez.